Fala pessoal, tudo certo por aí? Bom, eu estou iniciando um estudo de uma nova competição para adicionar nos meus campeonatos aí que eu envio nos meus grupos VIPs, né? E nada mais justo do que compartilhar esse estudo com vocês aí. Então, tem muita gente que me pergunta, né? Toda a caixinha de pergunta que eu abro, a galera fala: quantos campeonatos eu trabalho? Como que eu faço para trabalhar um novo campeonato? Como eu faço para estudar? Enfim, todos esses pontos aí. E eu vou dar o exemplo que eu faço, tá? Então não é nem o melhor, nem o pior, é simplesmente o meu jeito que eu faço, tá? Aqui eu estou até utilizando o Coplacar, que é um site aí de estatísticas bem legal. Eu utilizei para esse estudo o Coplacar e o SofaScore, tá? Então são dois sites, né? O Coplacar e o SofaScore que também me ajuda bastante. E lembrando, tá, gente? Eu funciono dessa forma, tá? Ao longo do vídeo eu vou comentar assim, deixar bem claro. Tem outros tipsters que utilizam outras formas, né? Algumas até mais automatizadas, mas eu gosto de fazer ali à mão mesmo, praticamente, ali na planilha do Excel para gravar para o meu cérebro funciona desse jeito, tá? E não que você precise fazer assim, mas estou dando o meu exemplo aqui, você pode ajustar para você, tá bom? Então, desde a pandemia, desde 2020, eu acompanho o campeonato coreano, tá, gente? Da primeira divisão e da segunda divisão. Comecei, lógico, na primeira divisão em 2020. Em 2021, adicionei a K-League 2, né, que é da segunda divisão, e venho tendo bons resultados. Inclusive, tenho um grupo VIP aí na BCM Tips, só dessas ligas alternativas, que é a Austrália, né, a A-League, K-League 1 e 2, Campeonato Paraguai e Campeonato Uruguai. Tá? E aí agora eu estou iniciando o meu estudo da K-League 3, tá? A terceira divisão aí da K-League. Aqui no site está até Liga Nacional, mas é a terceira divisão, tá? Eu já queria desde o ano passado adicionar mais uma liga, mas eu não tinha muito tempo, então isso daí é muito importante. Você precisa ter tempo para fazer esse estudo, que é um estudo bem minucioso. E é claro, eu não vou começar a mandar logo no meu grupo VIP. Eu vou fazer a paper bet, né, que a gente fala, aquelas apostas ali de papel ali, sem ou colocando uma pequena quantidade de dinheiro, você que escolhe, tá? Mas eu não vou mandar em grupo VIP, não vou mandar para outras pessoas, porque eu estou em validação de método, tá? Estou validando o meu método e validando os meus estudos, beleza? Dito isso, eu utilizei aqui o coplacar.com, que é bem bacana, tá? Tem uma parte bem legal aqui sobre os campeonatos, tá? Você vem aqui na aba de campeonatos, seleciona e você tem todas as informações. Tem aqui a tabela, né, de classificação. Tem aqui também a questão de casa, fora, muito importante. Tem todos os jogos, né? Enfim, essa foi a última rodada. Tem um resumo aqui com todas as estatísticas, tá? Muito importante isso. Tem aqui estatísticas dos times, tá bom? Aqui eu vou deixar, inclusive, para você que quer conhecer o Qual Placar, tem um link aqui para você adquirir. E também vou deixar um card aqui para você conhecer um pouquinho mais do Qual Placar, tá? Vou deixar o link do vídeo também na descrição. Faz um tempinho que eu fiz, mas é bem legal. Então aqui tem todas as informações, tá? Tudo isso daqui é bem bacana e eu peguei todas essas informações e eu trouxe para essa planilha, tá, gente? Eu montei essa planilha, não comprei, não vou vender, tá? É uma planilha aí que eu editei da minha forma, não é a mais linda, mais bonita, mas é a que funciona para mim, tá bom? Então aqui, ó, K-League 3 estudos e informações. Primeiro, eu coloquei aqui a classificação atual do campeonato, tá? Já foram 9 jogos, tá? A maioria das equipes tem 9, outros tem 10, mas a maioria tem 9 jogos. Então esse é o primeiro ponto, tá? Eu esperei, são 15, primeiro ponto, são 15 equipes. Eu não pego para começar esses campeonatos novos, campeonatos acima de 16 equipes, que eu acho muito difícil você conhecer todas as equipes. Quanto menos times, melhor. Então, se você analisar esses campeonatos, tirando do Brasil que eu faço, que é óbvio que a gente já tem mais informações, mas tirando esses campeonatos, por exemplo, a E-League tem 12 times, K-League tem 12 times, K-League 2, 13 times, a Paraguai tem 12 times, Uruguai, se não me engano, tem 14 ou 15, mas enfim, acho que é 16 Uruguai. É o maior, né, com mais times. E a K-League 3 é 15 times, que eu acho que é um número ok, no máximo assim 16 times para você conseguir estudar bem.
tá? Então eu peguei aqui todas as informações lá do Qual Placar, eu coloquei aqui à mão. Tem sites como o Qual Placar e outros sites também que você vai ter ali tudo prontinho, mas eu quis passar para a planilha para o meu cérebro já ir me familiarizando com os dados, tá? E outro ponto muito importante é, eu não começo esse estudo logo na primeira rodada. Eu espero algumas rodadas. São 15 times, são 30 jogos. Eram 16 times, tá, gente? Para deixar claro, só que o time foi desqualificado. Acho que é questão financeira, enfim. Então são 15 times, eles jogam aí entre si, turno e retorno. O último é rebaixado, aí tem o playoff ali para subir para a League 2, enfim. E aí vão ter, né, 28 jogos, então já passou aí quase um terço do campeonato. É bem interessante, bem importante isso, que aí já dá pra gente ter uma noção aí de uma pequena oscilação. Normalmente eu não, isso daí já fica como uma dica para vocês, não peguem o campeonato logo na primeira rodada, espera um pouquinho, tá? Principalmente esses campeonatos novos. Quando você já conhece, enfim, não tem problema, manda bala. Então aqui é a classificação atual. Coloco aqui pontos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e gols sofridos. Aqui outras informações. O que eu coloquei aqui? São todas as informações que são importantes para mim para eu tentar encaixar os dados desse campeonato nos meus métodos. Então aqui, ó, 42% dos jogos tem vitória do mandante, 24% dos jogos terminam em empate e 24% terminam em vitória do visitante. Então aqui o que me chama a atenção é esse alto número de vitórias do mandante. Então é uma boa oportunidade você trabalhar a favor dos mandantes, tá? E principalmente assim em linhas mais baixas, né? Handicap 0, handicap menos 0,25, até um ml é uma boa. Então aqui eu já tenho uma informação que está aqui no meu cérebro, né? Para eu saber trabalhar. Inclusive, por exemplo, em alguns campeonatos aqui no Brasil, Série C, Série B, Série D, eu utilizo muito estratégias a favor do mandante, porque o mando de campo é muito forte. Então aqui bate com isso. Com relação ao mercado de gols, over 0.5 HT, 59% dos jogos. Over 0.5 FT, 88% dos jogos. Então, em 59% dos jogos tem um gol no primeiro tempo. Em 88% dos jogos tem um gol no jogo. Over 1,5 FT, vou até adicionar aqui com uma linha, uma letra. Over 1,5 gols, 57% dos jogos. Essa estratégia do over 1,5 gols eu utilizo bastante na Coreia, na K-League 1, que é um campeonato que tem muito over 1,5. E aí quando eu acompanho alguns jogos ao vivo, eu faço a estratégia do over 1,5 ou também faço pré-jogo duplinhas com over 1,5 com jogos que têm tendência. Então aqui é um mercado interessante para trabalhar. O over 2,5 gols apenas em 37% dos jogos. Então, é um mercado, um campeonato under. Tá? Apenas 37% tem over 2,5. Então, tem que tomar muito cuidado com essa linha de gols. E o ambas marcam sim em apenas 37% dos jogos. Então, não é um campeonato over, beleza? A média de gols até o momento aqui, tá? Na nona rodada, é 2,06, tá? Então bate aqui com esse over 1,5, mas né, não tem aí over 2,5. Média de gols do mandante é 1,13 e média de gols do visitante é 0,93. Então a média de gols do mandante é bacana. A minutagem dos gols, que é algo bem importante que eu utilizo também, aqui ó. A menor faixa de gols é do 0 aos 10 e dos 35 ao 45, apenas 8%. Bem interessante esses dados, tá? O do 10 ao 20 também, 7%. Então, esses 3 pontos aqui, essa faixa de jogo, tem poucos gols. Já dos 20 aos 35 tem 13%. Dos 45 aos 55, 13%. 55 a 65, 12%. E aí já vai aumentando. De 65 a 80, 16%. De 80 ao final do jogo, 20%. Então, aqui, ó, 36% dos gols é a depois dos 65 minutos, que é aquela questão do over limit. Então, o over limit pode sim ser um mercado interessante para trabalhar nesse mercado. Com essas informações aqui, que são informações dos meus métodos, handicap, over 1,5, over 2,5, over limit, enfim, que está em tudo aqui, eu vou buscar algumas informações das equipes. Então, melhores times over HT. O Mokpo City, 100%. O Sun Citizen,
77%. Busan Trans é uma corporação, né, Transcorp, de ônibus lá, alguma coisa assim, 75%. Sihuan Citizen, 66%. Daejeon Coraiu, né, Daejeon Coraiu, 66%. Então são bons times para o over HT. Melhores times para o over 1,5. O Mokpo City, que é esse aqui no HT 100%, 88% no FT 1,5. O Yangju Citizen, 80%, só que ele não é bom no HT, aqui ele não aparece, olha que interessante. O Sun Citizen, que aparece aqui, também aparece aqui. O Yangpyeong, 77%, e o Siheon Citizen, 68%, também aparece aqui. Melhores times para o over 2,5. Então, Sun Citizen, Yangju Citizen, Yangpyeong, Yaseong e Mokpo City. Então aqui, ó, o Mokpo City aparece no over 1,5 e aparece no over 2,5, mas apenas 40%, 44%. Então, abaixo de 50% eu não utilizo, tá? Não é muito difícil. Então aqui, ó, vamos focar nesses três. O Sun Citizen apareceu no over 2,5, apareceu no over 1,5 e apareceu no HT. Então, um bom time para trabalhar gols. Yangju apareceu no over 2,5, apareceu no over 1,5, só não apareceu no HT. E o Yangpyeong apareceu no over 1,5 e no 2,5. Agora, no under, lembra que é um campeonato under, né? O Goyang aqui, ó, 100% de under 2,5. O Pocheon, 89%. O Paju City, 89%. Então, essas equipes são boas para trabalhar under goals. Não vou trabalhar over. E o ambas marcam, né? As melhores equipes foram ambas marcam aqui, o Yangju Citizen e Yangpyeong. Então, todas essas informações, eu tenho as informações das equipes e dos mercados. Muito importante isso daqui. São informações que valem ouro, que você vai encaixar aqui dentro dos seus métodos. Depois, eu tenho aqui a classificação. Eu tenho a classificação geral, né, aqui. Classificação dos mandantes e a classificação do visitante. Então, aqui eu posso ter alguns parâmetros. Por exemplo, classificação geral. O Yaseong, que é a melhor equipe aqui, ó, não perdeu ainda. Ele, como mandante, é o segundo melhor mandante. Como visitante, ele é só o terceiro melhor. O melhor mandante é o Sun Citizen, que está na segunda colocação. O Sun Citizen, ele é, olha que engraçado, ele é o 11º visitante. Então ele é muito forte em casa, não é muito bom fora de casa. Vocês entenderam que eu vou traçando padrões? Então, pô, o Sun Citizen é um bom time dentro de casa, fora de casa não é tão confiável. O Mokpo aqui, ó, melhor visitante. Em casa, ele é o 11º mandante. Na classificação geral, ele está em quarto. Então, olha que legal. O Sun Citizen era o melhor mandante, um visitante ruim. O Mokpo é ao contrário. Um ótimo visitante e um mandante muito bom. Então, aqui você vai traçando cenários, tá? Padrões também. Você sempre vai traçando padrões. Aqui também eu coloquei os últimos 5 jogos, tá? Então aqui eu sempre coloco o placar e o M se é mandante, o V se é visitante, para ter um padrão aqui. Isso daí, lógico que você vai ter em aplicativos, né? Você não precisa fazer isso à mão. Eu coloquei aqui nesse primeiro estudo para eu visualizar e já meu cérebro identificar. Eu sempre aprendo escrevendo, tá? Então é muito difícil eu ler e aprender algo. Isso daí sou eu, tá, gente? Essa parte, inclusive, você tem tudo em sites, enfim, não tem problema algum. Então aqui você vê, né, esses 5 primeiros times aqui bem mais constantes. Aqui essa faixa no meio de tabela aqui já é umas equipes que empatam mais. E na parte de baixo aqui, essas 6 últimas equipes aqui que perdem bastante. Aqui você já tem o momento das equipes. Então aqui você pode fugir um pouco desses jogos e aproveitar que essas equipes que vêm em melhores momentos. Isso aqui é bem importante, tá? E aqui, para finalizar, todos os jogos, tá? Todos os jogos da competição aqui, por enquanto tem 9, algumas 10 jogos. E aqui você vê, né, um padrão. Aqui eu não coloco tá casa ou fora, só o resultado mesmo, para você ver as equipes mais constantes, as equipes que começaram mal aqui, ó, e estão melhorando. Por exemplo, essas 3 equipes aqui, elas começaram muito mal, mas vem numa melhora, vitórias nos últimos jogos.
Então aqui você tem uma visualização melhor e você vai preenchendo aqui. Lembrando novamente que não precisa, estou falando eu faço assim, principalmente um novo campeonato para eu visualizar, beleza? Então todas essas informações são informações estatísticas, né? São números, são dados que você vai começar a trabalhar num campeonato novo. Lógico que depois, tá? Eu estou dando exemplo da K-League 3, mas depois você vai assistir jogos, você vai começar a criar o seu conhecimento subjetivo, que você vai entender padrão tático, os melhores jogadores, como que é a postura das equipes, fora, em casa, perdendo, ganhando, enfim, tudo isso que você vai fazer aquela união, unindo os melhores dados estatísticos com o subjetivo, aí sim você tem um casamento perfeito e você vai ter um baita resultado. Então aqui, gente, é só um estudo básico, tá? Tem outros pontos para você fazer, mas eu deixei bem didático aqui para vocês replicarem nos seus campeonatos, tá? E aquilo, tem pessoas que são assim igual eu, que precisam escrever, tem pessoas que fazem tudo automático no olho, mas nesse primeiro estudo é sempre bom você ser o mais criterioso ali, anotar o máximo de informação para você tentar encaixar nos dados, nos seus métodos. Lembrando, nem todos os seus métodos vão funcionar em todos os campeonatos. Vão ter alguns que funcionam em outros campeonatos, outros em menos, então não tente encaixar todos os métodos em todos os campeonatos. Não é assim que funciona. E tenha calma, não coloque muito dinheiro nesse começo, pode ser até para papel, né, per bet, como eu disse no começo, nem precisa apostar muito, mas eu indico colocar uma pequena quantia, nem que seja R$ 1, mas coloca aí só para você ir testando e vendo ali o seu emocional também, tá bom? E lembrando aquilo que eu sempre falo também, valor não é 10 jogos, 8 jogos por rodada, você não vai encontrar valor nos 8 jogos. São 2, 3, 4. E nesses campeonatos você tem que ser o mais criterioso possível. Foque nessas equipes que estão aqui no meio de tabela para trabalhar a favor. Foque nessas equipes que estão mais embaixo para trabalhar contra. Fuja um pouquinho de jogos entre essas equipes do meio de tabela. Por exemplo, o confronto entre o 10º e o 11º colocado. Foge, pula, não faça. Foca ali nos primeiros colocados atuando em casa, na equipe que é melhor para gols, faz umas duplinhas mais seguras, ao invés de pegar a vitória da equipe, pega a duplinha de DNB dos mandantes, dos favoritos, para você ir testando e validando o método e conhecendo as equipes, beleza? Outro ponto muito importante é entenda a sua realidade. Se você está começando agora nas apostas, não abra muito leque, não faça muitos campeonatos, faça menos campeonatos, tá? As apostas têm que se encaixar na sua vida e não o contrário, tá? Isso é muito importante, tá? Então, se você tem pouco tempo, foque em menos campeonatos, faça esses campeonatos o melhor que você pode, lembrando sempre que menos é mais. Não é porque você faz poucos campeonatos que você vai ser menos lucrativo e nem ao contrário, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. Aqui na descrição tem todos os links, todas as informações. Tem um grupo grátis no Telegram, meus grupos VIPs, enfim, estamos aí abertos para trocar ideias aí. Tamo junto. Se vocês quiserem ou tiverem outras sugestões de vídeo também pode deixar aqui e não esquece de curtir e se inscrever no canal. Tamo junto, valeu!